Presidente, primeiro peço perdão, eu não vou conseguir dar continuidade enquanto eu não desabafar um momento que eu fiquei entalada aqui, tendo que ouvir um deputado, enquanto se expressava, ele ser interrompido por outra deputada que diz que porque tem útero, pode defender o aborto. Porque tem útero, porque é mãe, pode se posicionar relacionado ao aborto. Então, eu como mãe de 4 crianças, eu queria falar em nome de uma mulher que tem útero, e que a sua vida está sendo ameaçada pelo mesmo partido, dessa mesma deputada que falou pela afirmação. O pessoal no STF pede o assassinato de crianças dentro do útero materno através da DPF 442, colocando em risco a vida de milhares de mulheres. E eu vou falar em nome de uma mulher que hoje está aqui e que a vida dela está sendo ameaçada pelo partido dessa deputada que falou da afirmação. E essa mulher que eu vim falar e dar voz para ela, porque ela não pode se defender, é a mulher que está no meu útero. Hoje tem uma vida de uma mulher com útero dentro do meu ventre. E nessa condição foi defendida a morte, a tortura e o esquartejamento dessa mulher através do aborto. São iniciativas como essa que, se nós estamos falando de saúde, estamos falando de vida. Não só a DPF 442 no STF, mas com a resolução 715, assinada pela ministra da Saúde aqui presente. Eu quero, então, trazer aqui, usar a minha voz mais uma vez para outra mulher. E essa outra mulher é a deputada Cris Tonieto, que me autorizou a fazer uma pergunta para a ministra. A deputada Cris Tonieto é uma das autoras do requerimento que traz a ministra de hoje. A deputada Cris Tonieto, ela não está aqui porque está amamentando sua filha. Está amamentando outra mulher que poderá ser vítima de partidos genocidas, como a da deputada que teve voz. O que é isso? Bem, Cris Tonieto faz a seguinte pergunta, de algo que também me incomodou, porque eu li a resolução 715, e a ministra da Saúde disse aqui que ela estava defendendo ali a legalização do aborto nos casos já aprovados na lei, nos casos já previstos na lei, e que era obrigação dela concordar e autorizar. Pois bem, não é isso que está na resolução. A resolução do CNS, assinada pela ministra aqui presente, fala que a legalização do aborto, ela será exercida, será executada para garantir a intersetorialidade das ações de saúde. Que a legalização de aborto vai existir para combater as desigualdades estruturais e históricas. E que o assassinato de crianças no ventre será uma ferramenta para ampliar as políticas sociais e de transferência de renda. Então aqui, em nome da deputada Cris Tonieto, eu pergunto, como, ministra? Como matar crianças dentro do ventre pode ampliar políticas sociais de transferência de renda e os demais itens aqui livres por mim? O que é isso? Tenho mais quantos minutos? 6 minutos. Ministra, eu gostaria de saber, porque a gente está aqui hoje falando, que traz Vossa Excelência aqui, é o fato de, em uma entrevista, você ter falado da importância de punir médicos, até criou uma espécie de comitê para isso, que divulgasse o que você chamou de fake news, e que você até explicou que seria fake news. Bem, eu queria saber, inclusive, quando você descreve que é fake news, você fala enfaticamente que são divulgações que trazem efeitos negativos à saúde da população. Pois bem, eu sou do Ceará e lá durante a pandemia nós somos vítimas de uma quadrilha chamada Consórcio Nordeste. Eles pegaram o nosso dinheiro
da população nordestina e compraram 300 respiradores a 48 milhões de uma empresa que tinha 10 meses de existência e comercializava maconha, trabalhava com maconha. Esses respiradores, ministras, nunca chegaram, provocando a morte de milhares de nordestinos. Esses respiradores, inclusive, esse consórcio que comprou isso, envolve aqui 3 ministros do atual governo. Ministro Camilo Santana, ministro Rui Costa e o ministro Wellington Dias, na época, todos os governadores participantes desse golpe. Pois bem, o Nordeste é onde está a maior população negra do país. Foi a população mais afetada por um crime como esse, de respiradores que nunca chegaram. Eu queria saber se, como resposta à população nordestina, como uma demonstração de que a vida do nordestino importa, que a vida do negro nordestino importa, se Vossa Excelência vai punir, propõe alguma punição, alguma investigação aos participantes do consórcio Nordeste, ou Vossa Excelência vai querer punir apenas médicos que têm opiniões divergentes ao Ministério da Saúde? A outra pergunta. O governador Camilo Santana, governador do Ceará à época, hoje ministro da Educação, ele tentou comprar a Sputnik, alegando, inclusive, que teria mais de 90% de eficácia. A Anvisa discordou, negou a alegação colocada pelo Camilo Santana e impediu que a Sputnik fosse vendida aqui no Brasil, fosse usada aqui pelo Ministério da Saúde. Eu queria saber da senhora quem está com fake news. O Camilo Santana criou fake news sobre a Sputnik ou foi a Anvisa, que não foi científica, e criou fake news contra o governador Camilo Santana? A senhora também visa punir o Camilo Santana ou a Anvisa de alguma forma? Só um minutinho. Pessoal, por gentileza, vamos escutar atentamente o questionamento da nossa deputada, por gentileza. A outra coisa que eu queria perguntar, presidente, é sobre a AstraZeneca, que, como a gente sabe, relacionada à produção e à responsabilidade da Fiocruz, na época você, presidente da instituição, a AstraZeneca, ela foi banida em mais de 20 países. Em mais de 20 países, eu poderia citar Suécia, Dinamarca, eu poderia citar Áustria, eu poderia citar aqui a Itália, baniu a AstraZeneca, Espanha baniu a AstraZeneca, Portugal baniu a AstraZeneca, Irlanda baniu a AstraZeneca, a Romênia, Tailândia, Islândia, Noruega baniu a AstraZeneca. E eu queria lhe perguntar, por que esses países baniram a vacina que Vossa Excelência, como presidente da Fiocruz, era responsável aqui no Brasil, e por que ela não foi banida no Brasil e foi banida nesses 20 países? Esses 20 governos são produtores de fake news? Ministra, essa é uma pergunta. Bem, esses países também proibiram o uso da AstraZeneca em grávidas. Por que o Brasil e a Fiocruz concordou e recomendou o uso da AstraZeneca para grávidas, enquanto esses outros países proibiram veementemente que grávidas fossem expostas à aplicação da AstraZeneca? É fake de quem? É fake dos países? É fake de outros governos? É fake da Fiocruz? Não sei. Quem discorda é fake, então tem que ter fake em algum lugar. E eu queria perguntar também por que Vossa Excelência colocou um sigilo no contrato da AstraZeneca, nos documentos que falam sobre a tecnologia, sobre o conteúdo, sobre tudo referente a esse produto. Porque a população brasileira, por causa de uma atitude da ministra da Saúde, que então era presidente da Fiocruz, só terá as informações sobre os contratos e documentos da AstraZeneca em 2036. E eu queria perguntar, o que de tão grave tem naqueles documentos que a população brasileira não pode ter de jeito nenhum esse tipo de informação? Na CNN, inclusive, a Fiocruz explicou dizendo os motivos que levaram a Fiocruz a decretar sigilo total. Inclusive foi gasto 750 mil para que esse sigilo acontecesse. E um dos motivos foi pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população. Eu pergunto, o que há nos documentos da AstraZeneca, ministra, que pode implicar em um risco à saúde da população?
A outra coisa, para concluir, eu preciso de alguns segundinhos, porque eu fui atrapalhada pelas conversas paralelas, é sobre o que Vossa Excelência disse aqui sobre o governo Bolsonaro. Porque Vossa Excelência disse que foi o governo que lidou com a pandemia da pior forma e que não levou a sério a pandemia. Porém, a Fiocruz, em maio de 2020, alegou que o vírus da Covid já estava circulando no Brasil muito antes de anunciar o primeiro caso. Ou seja, muito antes do carnaval já se estava tendo pessoas contaminadas transitando no Brasil. E o presidente Bolsonaro, como a sua primeira medida contra a pandemia, ele declarou estado de emergência e recomendou que não houvesse manifestações carnavalescas. Sendo ele, da mesma forma, concordando com a Fiocruz. A Fiocruz fundamentou o que o presidente Bolsonaro recomendou. Mas, ao mesmo tempo, Eu interrompi ela para pedir silêncio ao plenário. Eu interrompi por 30 segundos para pedir silêncio ao plenário. Continuar, a senhora, justamente, era um dos que estava atrapalhando a fala. 30 segundos para a conclusão, por gentileza. Então, eu quero saber, já que Vossa Excelência está tão dedicada a punir médicos, eu quero saber se punirá a Rede Globo, que nessa época apresentou a fala de diversos médicos que recomendavam o carnaval, que diziam que as pessoas pulassem carnaval, que não haveria risco nenhum contra o Covid, e que a Globo, diferente, não era apenas um médico fazendo um comentário no Instagram, no Facebook, não. Era uma emissora alcançando milhões e milhões de pessoas e mandando ir para o carnaval, liberando essas pessoas para o carnaval. Você vai punir também a Rede Globo ou só os médicos? Obrigada. Agora,